Então, então nós falamos aqui dessa spoke shaving que custa muito em conta, e com essa adaptação com uma lâmina de boa qualidade, você vai ter uma excelente spoke shaving para corte, né? Agora vamos para essas duas. Essa daqui é a 51 da Stanley, consegue ver? E essa é a 151. Então eu já estou com a adaptação pronta e vou fazer a demonstração para vocês. Vamos ver se está no ponto de corte. Aqui é com corte bem fininho, né? Dá até para regular, corte bem fino e dá para regular ainda, né? Não tem muita dificuldade, e o princípio, o pensamento é o mesmo dessa daqui, né? Essa lâmina original da Stanley, essa é uma britânica, né? Inglesa, né? No Mercado Livre, uma dessa daqui, que é uma excelente lâmina, custa 175, a única que eu consegui achar. Não sei se vocês conseguem achar mais em conta, né? Mas ela tem uma têmpera excelente. E qual que era o objetivo aqui da adaptação, né? Então aqui tem não é tão simples a regulagem quanto essa. Essa é a original, né? Depois vem essa contracapa aqui para a gente travar, né? Então, o que nós fizemos? Pegamos uma lâmina, eu não tenho uma inteira aqui, mas uma lâmina da plana 4 ou 5, né? Foi retirada essa parte aqui, né? Um amigo Jeffrey da Monza Radiadores, um abraço, Jeffrey, muito obrigado, que mexe muito bem com solda. Foi retirada essa parte e ela foi colada aqui, logo aqui, colada, quer dizer, soldada, né? Tá aqui essa solda, né? Ele poliu depois, não dá para perceber, mas foi feito isso, tá? Então, essa lâmina também, que é uma lâmina bem antiga, já com o corte, a parte com têmpera mais aqui esbranquiçada, não sei se dá para ver. Ela estava na sua fase final, né? O que nós fizemos? Nós fizemos aqui um desbaste pequenininho nessa parte aqui, ó. Nesta parte aqui, um desbaste pequeno. Justamente eu vou demonstrar para entrar esse parafuso com essa solda, porque o segundo parafuso ele tem que penetrar aqui, e aqui é um vão, então ele vai segurar aqui. Então foi isso que nós fizemos, né? Vou montar agora para vocês. Então, basicamente numa lâmina 4, de plana 4 ou 5, essa daqui eu não lembro a marca dela, mas pode ser tanto uma Borer, uma Arbor ou uma Stanley, né? Então, basicamente ela tem tinha essa região de corte ainda com têmpera. Foi feito um pequeno rasgo aqui, e essa parte aqui foi retirada, poderia ser uma parte daqui, né? E soldada aqui. E isso tem uma função, nós vamos demonstrar. Aproveitando isso, se você quiser retirar essa parte, basta mandar serrar aqui, né? E pode pedir para colocar um dos pedaços aqui e soldar, para ela não ficar com alguma mobilidade. Então você pode usar essa com esse tamanho, se você quiser, ou um pouquinho maiorzinha, e não terá esse cabo aqui, se bem que para mim, para o que eu faço, não me atrapalha. Então vamos lá. Então esse corte, essa solda aqui. Aqui tem esse orifício, né?
hora a gente acha a pecinha, né? Ela tá por aqui. A vantagem que eu falei dessa é que você só tem uma regulagem, né? Você não tem essas duas, né? E aqui que é o que eu falei. Se você deixar vazado, como está aqui, se você não preencher, esse parafuso ele vai passar. Então, por aqui. Por isso que foi feita essa solda para que o parafuso se apoie aqui. Tá? Assim como tem na original, ele se apoia nesta região aqui. Tá? Então, basicamente o que nós fizemos foi imitar isso com uma lâmina já bem gasta, né? E da mesma forma, como que aqui está estável, você pode mandar serrar. Tome cuidado, ele usa uma máquina elétrica, eu esqueci o nome, né? Para serrar aqui, né? Parece estar com um pouquinho de corte a mais. E tá aqui, essa era a intenção. O próximo vídeo, a gente vai tentar, já finalizando aqui, fazer essa mesma modificação, só que com os chanfros para a gente adaptar para uma Stanley 151. Eu vou desmontar rapidamente para mostrar para vocês. Também ela tem as duas regulagens aqui. Ela é idêntica à lâmina da Spolsche 2051, só que com essas duas regulagens, o que torna ela bem versátil, bem fácil de regular. Então, uma vez feito esta adaptação, esta alteração, né? Então aqui é para receber aquele orifício, né? Senão ela não encaixa. Então o que nós vamos fazer? Apenas lembrar que essa tem 52 milímetros e a da plana número 4 ou 5 tem 50 milímetros, mas não interfere. Então nós vamos tentar ou fazer esse orifício ou simplesmente cortar aqui até que ela entre na regulagem aqui, né? Então fazer um rasgo aqui e um rasgo aqui, ou um corte, né? Certo? Simplesmente cortar essa lâmina de baixo aqui e aqui, tá? Como que ela já tem essa parte aqui onde apoia o parafuso, a gente pode ou deixar dessa altura ou depois contornar e fazer uma réplica. Então isso fica para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado aí das adaptações, da sugestão de usar uma lâmina 3 nesta Spolsche
que custa muito barato mesmo e fica uma coisa muito boa, né? E a gente pode fazer essa alteração aqui e cortar para não ficar essa parte aqui incomodando. Fizemos a alteração para Spokeshave em 51, né? E agora o próximo passo, o próximo vídeo é fazer essa mesma lâmina como essa, mas adaptada para 151, para contemplar estas regulagens aqui, que faz o corte aparecer mais ou menos, tanto desse quanto daquele lado. A gente ia transformar aquela lâmina, né, da Spokeshave, desculpa a bagunça que eu terminei de fazer agora, da Spokeshave em 51 da Stanley, né, aquela grande, né, que ela entrava e ficava aquela rebarba grande aqui, como essa aqui, né, só que com a lâmina de 50 milímetros, porque essa é mais larga, né, dá pra ver aqui a abertura, né. Então, o primeiro passo eu vou postar as fotos que eu não dava para gravar, minha auxiliar de câmera precisou sair. Então nós cortamos aquele pedaço que estava aqui, né? E as fotos vão mostrar. Esse corte, depois nós usamos como molde a própria lâmina da Spokeshave em 151, que está aqui, né? Usamos essa é aquela lâmina que vocês vão reconhecer que é aquela que a gente fez o corte aqui, né? Para encaixar o parafuso. Cortamos aqui, né? Colocamos isso aqui, fizemos um risco e fizemos o molde. Como que eu tenho dificuldade para fazer isso com uma furadeira, né? Nós acabamos fazendo um corte primeiro com a serra, né? E depois usando a lima, né? Que ela entrou certinho aqui, ó, da mesma medida, quase que perfeita, né? A lima entrou aqui, certo? E nós demos ao formato, tá meio apertado aqui, mas e lixei para não ter nenhum desgaste com essa peça aqui, né? Que é essa parte que vai, para ela não ter nenhum desgaste e deslizar bem. Então tá aqui a lâmina, as fotos vão mostrar isso aí, e o nosso objetivo era, depois de fazer essa daqui, usando uma faca de plana número 4 ou número 5, que tem a mesma medida de 50 milímetros. A original ela tem 52, 53 milímetros, então tem uma pequena sobra, dá pra ver? Uma pequena sobra, mas eu já testei e ela fica muito boa. Então vamos lá. Tá aqui a nossa plana 151 da Stanley, a peça que a gente acabou de fabricar, e a sujeira tá aqui, né? Ela encaixa bem aqui, ó. O encaixe é perfeito, né, ó. E nós vamos usá-la para ver como que ficou.
eu só queria dar uma dica para vocês. Apesar da bagunça, a gente recomenda cada fase que você trabalha, você limpa a bancada para fazer uma outra coisa, tá? Eu não fiz isso, mas é recomendado. A outra coisa nunca trabalhe no sentido de alguma coisa que possa te cortar, que tenha lâmina ou que possa danificar o seu dedo, como aconteceu comigo, tá bom? Então fica essa dica, sempre com material EPI, né? Material de proteção, especialmente quando você vai lidar com ferramentas elétricas. No caso era manual, mas eu acabei me cortando ao cortar a lâmina, ao fazer o chanfro ali, minha mão acabou batendo aqui na parte cortante. Então usem luva e nunca trabalhem em direção a algo cortante, sempre numa direção contrária, tá? Tomem todo esse cuidado. Então vamos lá para nossa lâmina, que acaba ficando muito barato porque é uma lâmina usada, né? Que está na sua fase final para uma plaina, então a gente está aproveitando ela Vamos lá, a regulagem. Esse mecanismo de puxar ela um pouco para cima, puxar o corte para dentro ou para fora, em 2 estágios, você pode fazer assim ou jogar ela inteira. É muito bacana e muito útil, né? Então nós fizemos, adaptamos, como eu disse, uma lâmina dessa no Mercado Livre nova. A única que eu encontrei, americana, da Stanley, custa R$175, e o trabalho aqui às vezes é até uma diversão e passa o tempo e relaxa a cuca. Vamos ver se tá cortando tanto nessa parte. Aqui parece que tá cortando um pouco mais grosso. Vamos tirar um pouquinho de lâmina. A gente tem lâmina bem fina mesmo, ó. E se a gente der mais, como que eles falam, dar mais ferro ou expor mais a superfície de corte, a gente vai ter um corte um pouquinho mais grosso. Não é bom cortar muito grosso para não forçar a ferramenta, mas tá aqui ela funcionando com o mecanismo dela. Bem fininho, a parte cá um pouquinho mais exposta.
Dá pra gente arredondar uma borda, né? Enfim, tem 1001 utilidades. E tá aqui a parte final do nosso trabalho, transformando uma lâmina 4/5, já com a parte final do corte, já bem desgastado, mas ainda com a parte do aço temperado visível, né? Vou mostrar aqui para vocês. Podendo ser usada tanto na 51 quanto na 151. Não sei se o nosso cameraman vai conseguir, mas essa parte mais branca é a parte que tem a têmpera da plâmina. Estava na sua fase final e virou uma excelente lâmina de Spokeshaven, certo? Que é a têmpera do aço. E é isso aí, espero que vocês curtem e até o próximo vídeo.